Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos à disciplina Dificuldades de Aprendizagem. Eu sou a professora Rosângela Santos e estarei trabalhando com vocês o conteúdo Dislexia. Mas antes disso, eu quero fazer a minha audiodescrição e agora ambientalizá-los no local onde eu estou. Eu estou aqui no estúdio de gravação, das nossas web aulas, aqui no Instituto Federal de Rondônia, Campus Zona Norte. Aqui, ao meu lado direito, ao fundo, nós temos uma parede branca com uns pontos interligados em cinza. E do meu lado esquerdo, uma parede branca também ao fundo, com os escritos EAD. Eu sou uma mulher parda, tenho 1,63 m, tenho olhos escuros, cabelos escuros, estou trajando uma roupa totalmente escura hoje, estou com uma blusa preta com as mangas brancas, e estou trajando também uma calça preta e sandálias pretas. E hoje, então, e também não posso esquecer o meu sinal. O meu sinal, na comunidade surda é este, ó, o R, e aqui no óculos e numa pintinha preta que eu tenho. Este é o meu sinal. Vamos então para o nosso conteúdo? Hoje nós vamos trabalhar com o conteúdo dislexia, Você já sabe o que é dislexia? Vamos aprender hoje então. Dislexia é um transtorno específico de aprendizagem e ele nos traz, um conhecimento muito importante para nós pedagogos, para nós futuros pedagogos, vocês futuros pedagogos. São conceitos, é um conceito muito importante, é um conteúdo muito importante para que a gente possa aprender e se apropriar, Vamos então compreender aqui um pouquinho sobre o que é então essa dislexia. Transtorno específico de aprendizagem. Mas professora, por que nós, pedagogos, estamos estudando sobre transtorno, Transtorno específico de aprendizagem. Por quê? Vocês vão ver que esse conteúdo é um conteúdo muito importante, Aqui nós temos como base o DSM-5, que é o Manual Estatístico de Transtornos Mentais. Esse DSM-5, ele traz o conceito. Qual que é o conceito, de dislexia? Dislexia, então, é um termo utilizado quando o maior prejuízo dentro do transtorno específico da aprendizagem está relacionado à leitura, Então, um transtorno que está relacionado à leitura. A leitura é o quê? É uma das habilidades, acadêmicas. E essa habilidade acadêmica é uma habilidade que nos é ensinada, Nós não aprendemos naturalmente, as habilidades acadêmicas. Então, é uma habilidade que precisa do outro, que precisa de nós, professores, futuros professores, a estar ensinando. E aí, quais são, então, as dificuldades, Quais são as características, quais são as dificuldades que esse transtorno apresenta? As dificuldades na precisão da leitura das palavras, constantes erros, aquela criança, aquele indivíduo que apresenta esse transtorno, ele tem muita dificuldade, na leitura. No ritmo ou na fluência da leitura, ou seja, tem uma leitura lenta, imprecisa, com muito esforço. Na compreensão da leitura, que compreensão? Ele lê, mas não consegue compreender o que está lendo. Compreensão e interpretação, não consegue fazer a interpretação da sua leitura, E aí também isso vai refletir na ortografia e na expressão escrita. Vale salientar uma coisa importante. Professor, estamos estudando transtorno, mas nós temos que diagnosticar, nós temos essa qualificação para diagnosticar se essa criança tem um transtorno ou não tem um transtorno, se ele tem dislexia ou não tem. Não, nós não temos essa qualificação, para diagnosticar. Contudo, na nossa prática, qual que é o nosso objeto de estudo, Qual que é o nosso objeto que a gente trabalha, o professor trabalha? O professor trabalha com a aprendizagem.
né? E aí, se você vê dentro da sua sala de aula um aluno que tem dificuldade, que apresenta tais dificuldades, é sugestivo. No nosso caso, né, uma palavra que nós podemos usar e utilizar para classificar essas crianças é uma criança sugestiva de tal transtorno de aprendizagem. No caso aqui, dislexia, né? E aí, uma outra coisa importante que nós temos que esclarecer é que, mas lá na educação infantil a criança vai apresentar uma dislexia? Não, não vai apresentar lá na educação infantil, né? Por quê? Porque o diagnóstico, ele é um diagnóstico feito a partir dos 7, 8 anos, né? Quando a criança já entrou, já passou na educação infantil, está agora dando entrada no ensino fundamental, em que vai se apropriar agora da alfabetização. É ali que vai se apresentar as dificuldades, né? As dificuldades de aprendizagem, como todos nós apresentamos, porque é algo que nós estamos aprendendo, algo que nós estamos adquirindo, e uma dificuldade mais acentuada que pode ser sugestivo de uma dislexia, no caso, né? Então, e aí que voltando, por que na ortografia não é referente à leitura? Sim, é a leitura, mas nós sabemos que quando a gente lê mal, a gente também escreve mal, né? A gente também tem uma dificuldade na escrita, de escrever, né, aquilo que a gente lê. Então, essas aqui são algumas dificuldades que podem ser apresentadas no aluno, né, e no indivíduo que possa ter dislexia. Aí aqui nós também temos os tipos de dislexia. Quais são esses tipos? Nós temos o tipo visual, que apresenta dificuldade em discernir o lado direito e esquerdo. A criança não consegue decifrar qual que é o lado direito, qual que é o lado esquerdo, né? Ela não consegue fazer essa distinção. Outra dificuldade também que apresenta é a dificuldade em discernir a posição das letras. Por exemplo, a letra B, a letra D, os números 6 e o número 9. Tá vendo que a posição das letras são para a direita, né? E às vezes a criança escreve ao lado contrário. Os números, o 6 é com a barriguinha para baixo, o 9 é com a barriguinha para cima. Então, a criança também tem certa dificuldade. A dislexia auditiva, dificuldade em discernir os sons das letras, ou seja, o grafema, né, fazer essa associação do fonema e grafema. Como, por exemplo, na letra D e na letra T, na letra M e na letra N. Quando ela vai começar a aprender o som dessas letras, ela tem dificuldade de fazer a distinção desses sons, né? A letra D e a letra T. Quando você fala o nome da letra, né? O nome da letra B, ou o nome da letra D, né? D, T. Então, tem essa dificuldade, quando a gente está trabalhando já o nome. Então, quando a gente vai, então, para o fonema, para o som dessa letra, aí também se torna mais difícil, né? Trocas auditivas dos sons semelhantes das sílabas nha, lhá. As crianças também têm certa dificuldade, né, de fazer essas trocas auditivas. Dificuldade em compreender a soletração de palavras, ou seja, a criança tem muita dificuldade de compreender a soletração. Por quê? Por conta da questão do som, né? Ela não tem essa associação desse som. Então, uma das dificuldades bem presentes é a questão da soletração. E o tipo de dislexia mista, que é a junção dessas outras dois tipos, né? Caracterizando um prejuízo mais acentuado. E quais, então, são as áreas do cérebro afetada pela dislexia? Sabemos que a dislexia é um transtorno específico da aprendizagem, é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, é um transtorno que acontece ali no cérebro, né? É uma complicação ali, uma má formação no cérebro que vai acarretar, né, ou seja, as funções cerebrais, né, de certas partes do cérebro não funcionam como deveriam funcionar. Isso a gente vai ver agora. Aqui, a área de Broca, que se refere ao quê? Essa área de Broca, essa parte vermelhinha. Se refere ao processamento de linguagem, produção de fala e compreensão.
Então, essa parte é afetada. Outra parte, juro supramarginal. A compreensão da palavra falada, ações e metáforas. Também é prejudicada essa função. O giro angular, aqui nesse giro angular, colinguagem de memória, atenção e cognição espacial. Olha só, a atenção dessas crianças e a cognição espacial, né, desse indivíduo é prejudicado. E aí depois a gente vai ver lá na frente que reflete, né? Quando a gente vai trabalhar os conteúdos, reflete o quê? Né? Como que reflete esses comprometimentos? A área de Wernicke, conhecimento, interpretação e associação de informações. É aqui que acontece, então, nessa parte do cérebro, o processamento das informações, né, para que se possa ter a interpretação, né, e a consolidação do conhecimento, daquilo que está se aprendendo. E uma outra área é o córtex auditivo primário, que tem a função de fazer a excitação por sons de alta e baixa frequência. Por isso, a dificuldade, né, na decifração, em decifrar, né, os sons, os diferentes tipos de sons, no caso aqui das letras. Então, essas aqui são as partes do cérebro que são afetadas pela dislexia, o indivíduo que tem, né, esse transtorno. E a etiologia. O que é isso, né? É a causa. Como que é causado? Da onde? Que origem? Vimos, né, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, então é uma função cerebral, as funções cerebrais ali não estão de acordo. E aí a gente tem a causa. Quais são as causas? Nós temos a causa, então, de anomalia da região perissilviana, que essa região aqui significa o hemisfério esquerdo do nosso cérebro, né? Essa região. Então, a parte biológica, uma causa biológica. E aí a parte de meio ambiente. E aí, às vezes, quando a gente fala meio ambiente, a gente associa ao meio ambiente, né? A natureza. Não só, né? Aqui nós estamos vendo que esse meio ambiente é fora do útero, fora do uterino, depois que a criança nasceu, né? Depois que o indivíduo nasce. Até aqui, né, no biológico, é ainda na formação, isso é adquirido lá na formação cerebral. E aqui no meio ambiente, o que acarreta? O cognitivo, ele tem um comprometimento cognitivo. De quê? Ele tem uma pobre conversão de grafema e fonema, como a gente já disse, né? E isso vai acarretar o quê? Um déficit fonológico. E o que isso vai resultar? Tudo isso, essa pobreza, né, de conversão do grafema e fonema, vai resultar numa leitura pobre. O que o déficit fonológico vai também resultar? Numa dificuldade da consciência fonológica, né? Essa criança ela não vai conseguir fazer essa associação da consciência fonológica, essa apropriação, né? Também a pobre nomeação, essa questão da pobre nomeação é um vocabulário pobre, né? A criança não tem uma diversidade de vocabulário. E a memória pobre, que também é uma dificuldade ali no armazenamento na sua memória de trabalho. Então, a memória de trabalho desse indivíduo, né, dessa criança, desse aluno, também é comprometida. Tá, e depois de tudo isso, quais são os sinais que nós, né, professores que estaremos na sala de aula, podemos encontrar? Quais são esses sinais que a gente pode compreender que talvez essa criança, né, possa ter um transtorno de aprendizagem, no caso a dislexia? Se tratando da educação infantil, como eu já disse lá, não se pode diagnosticar uma criança de 3, 2 anos com o diagnóstico de dislexia. Por quê? Porque a criança ainda não passou para o processo de escolarização, né? Ela está iniciando, ela não passou ainda pelo processo de alfabetização. Então, mas a gente pode já observar alguns sinais, né? Quais sinais são esses? Um atraso na fala, aquela criança que começa na escola, mas parece um bebezinho, não fala direito, tem um atraso bem considerável na fala, não consegue falar frases inteiras, fala poucas palavras, né? Pronúncia de palavras erradas, tem a pronúncia errada de várias palavras, principalmente aquelas palavras maiores, né?
Até um certo ponto é normal, né? Porque as crianças estão iniciando. Mas, quando é muito acentuado, é um sinal de possível, né? Sugestivo de dislexia, futuramente, no caso. A aliteração, tem dificuldade nessa habilidade de aliteração, de noção corporal. De aprender cores, também tem dificuldade de aprender cores. Formas geométricas. A coordenação motora dessa criança é bem comprometida, sabe? A criança não consegue se desenvolver, ela não tem assim, sabe aquela criança meio desengonçada, não tem muito equilíbrio, né? Então, a coordenação motora bem comprometida. Dificuldade em montar quebra-cabeça e Lego, que são atividades que, muitas vezes, né, é trabalhada na educação infantil. E aí você observa que aquela criança ela não consegue fazer essa atividade, não consegue montar quebra-cabeça, tem muita dificuldade, né? Montar pecinhas de encaixe. Outra dificuldade, de entender o que houve, né? Não consegue entender essa questão da interpretação, desde pequenininho já não consegue compreender. Percepção sonora, né? Aquilo que a gente já falou, ele não consegue ter uma percepção sonora do que é falado, do que a pessoa está falando. E dificuldade de ritmo. Aí tá, aqui a gente trouxe algumas intervenções, né? Algumas possibilidades de intervenção. Aqui você está usando a coordenação motora, trabalhar com as mãos, né? O jogo da memória, né? Você pode estar usando o jogo da memória para trabalhar a memória com a criança. Pode ser no contexto aqui de educação infantil, né? Com frutas ou qualquer outro tema. E o quebra-cabeça. E também trouxe aqui para vocês outras propostas de intervenção. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas delas. Uma que é muito interessante, que a gente pode trabalhar, é essa aqui, uma opção. Olha, aí nesse caso aqui, o tema é animais, né? Aí a gente tem, por exemplo, aqui, a galinha, né? Quando a criança, ela tem para trabalhar o quê? A percepção sonora, né? Nós temos aqui galinha, nós temos aqui o macaco, temos aqui o cachorro e vários outros, o sapo. Aí como que você pode trabalhar isso, para trabalhar a percepção sonora? Você vai falando e vai colocando o som desses animais para essas crianças ouvirem, para a criança ouvir. E aí outra coisa interessante é que é óbvio que você não vai trabalhar na sua sala de aula só com aquele aluno. Você pode desenvolver essas atividades com toda a turma, né? E aí, lógico que vai desenvolver todas as outras crianças e principalmente essa criança que tem essa certa dificuldade. Então, você vai mostrando para a criança e vai mostrando o som para ela fazer essa associação. Depois, você só coloca o som. Só coloca o som e fala e pede para a criança, qual o som, de qual animal que é esse, né? E aí você vai brincando. Outra atividade que você pode trabalhar, ainda desse contexto de educação infantil, eu trouxe aqui para vocês verem. Por exemplo, a questão das cores, né? As cores. Você pode sempre trabalhando com um material concreto, né? Aí aqui, você pode trabalhar as cores com os bichinhos. Você também pode trabalhar a questão de tamanho, por exemplo. Você pode pegar um pequenininho desse, né? E um maior. Qual que é menor? Qual que é maior? Outra possibilidade que pode estar trabalhando. Outra questão, eles também têm, também no contexto de percepção visual. Por exemplo, você distribui, você pode fazer isso em grupos. Por exemplo, você tem a tua turminha lá, tu divide, faz 3 grupos, 4 grupos, e aí você coloca esses branquinhos aqui na mesa, né? E aí, na mesa de cada um deles, e você vai ficar com esses escuros. E aí você lá, como professora, você mostra qual que tá. Vamos ver qual grupo que acha essa imagem. Aí mostra a imagem para eles. E aí eles vão achar. E aí é até interessante que eles gostam de trabalhar de competição e tudo mais, né? Então tem vários aqui, vários tipos. Olha só, o bracinho assim,
aí ele vai achar o par, e assim por diante, né? Essa também é uma opção. Outra opção é aqui. Aí você já está trabalhando um outro conceito, conceito de conteúdo das vogais, né? Esse aqui pode ser um jogo da memória, né? O A e o A. Aí tu vira, né? Aqui atrás não tem como. E aí vai embaralhar ali e a criança vai ter que achar. Então aqui você já está trabalhando a memória e já está trabalhando também o conceito, né, das vogais com ele, com as crianças no caso. E aqui também jogo da memória. Aqui outro conceito que você pode trabalhar é a aliteração, né? Você pode estar trabalhando a literação, memória, aliteração e percepção visual. Por quê? Porque daí aqui eles vão ter que achar o outro parzinho, né? Abelha. A abelha começa com qual letra? Com A. Elefante começa com qual letra? Com E. Já está trabalhando a literação. E assim você vai trabalhando com eles. Tem vários, né? Possibilidades que pode ser trabalhada, né? Focando nisso aqui, igual quebra-cabeça, montar quebra-cabeça, né, de diversos temas, o jogo da memória. Outra coisa bem interessante também é você trabalhar as cantigas, né, populares. Não tem aquela caranguejo, como que é? Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é, caranguejo só é peixe na corrente da maré. Que no caso dá pra gente trabalhar essa questão aqui, ó. Fazer esse tipo de desenho, um caranguejo, né, um peixe, trabalhando o quê? A coordenação motora. E essas cantigas também está trabalhando o quê? O movimento corporal, a coordenação corporal, a criança, o ritmo, várias possibilidades, né, dentro disso, focando então naquela dificuldade da criança. Isso na educação infantil. Vamos lá então para o ensino fundamental ali no início da alfabetização. Quais são os sinais então que essas crianças podem apresentar, que são sugestivos de uma possível, futuramente, né, um diagnóstico? Aqui no início da alfabetização, a percepção visual deficitária, né? Trabalhar o jogo da memória, como a gente falou, jogo também dos 7 erros, figura fundo. Aqui, jogo dos 7 erros, olha só, o que a gente pode trabalhar aqui? Né? Você pode colocar para as crianças acharem os 7 erros, ou seja, uma atenção, a percepção visual. E aí você pode também estar trabalhando interpretação através dessa imagem, né? Uma interpretação, uma criatividade, várias possibilidades de se trabalhar dentro dessa atividade. Aqui a figura fundo, né? Tem uma figura aqui atrás disso e a criança vai pintando e vai achar o que figura é essa, né? Ali ela tem que prestar atenção, fazer a percepção visual para que ela possa compreender. Outra dificuldade que é apresentada, a dificuldade de rima, consciência fonológica, né? Tem essa questão uma dificuldade muito grande na consciência fonológica, né? Dificuldade de aliteração, como a gente já falou, mas aqui num nível que você vai poder trabalhar num nível maior, né? A questão da aliteração, com o tema de animais. Dificuldade de relacionar letra-som, né? A consciência fonológica. Você pode trabalhar o bingo dos sons, ou também o acho-som, que agora eu vou mostrar para vocês como são, né? Aqui, nós temos a rima, trabalhar a rima com essas crianças. Gente, eu trouxe aqui para vocês verem um joguinho, eu fiz na cartolina, tá bem feinho, mas dá aqui para a gente fazer. Olha, dentro da sala de aula, como que você pode trabalhar? Você pode dividir, como eu já disse, né, em grupos, né, lá faz a turminha lá, os grupinhos, e coloca uma cartelinha dessa em cada mesa, em cada grupo. Aí você tem a cartelinha com as imagens, e aí você pode fazer de tema de animal, pode fazer de tema de objetos que a criança usa, ou objetos que, né, qualquer outro tema que você pode fazer. Aí você vai colocar aqui as imagens e vai procurar a associação, então, das imagens, dos cartãozinhos, que vai combinar que vai rimar, no caso, com aqueles outros, com o da cartela. Por exemplo,
O que rima com presente? No caso aqui é dente. Né? O que rima com chuva? No caso da cartela que eu tenho, é luvas. Então, é óbvio que você não vai trabalhar com a criança e falar assim, gente, o que rima com tal? O que rima com tal? Não, você vai falar, você não vai ensinar esse conceito de rima já para essa criança, você vai falar qual palavra, o que termina com o mesmo som, né? Porque a rima é o som final. O que rima, o que termina com o som de pincel? Aí cada um vai procurar lá, vamos ver qual grupo que vai ganhar. Anel. O que rima com tesoura, vassoura e assim por diante. Então, é uma dinâmica também muito interessante em que você está trabalhando de forma lúdica a rima. Outra coisa que a gente pode estar trabalhando é o bingo do som. O bingo do som das letras, como que você pode fazer? Você tem as letras móveis. Nesse nível, as crianças já estão ali na consciência fonológica, trabalhando o som, trabalhando o fonema, né? Por exemplo, o I. I é I, né? A gente já sabe. O som do T, né? T, T. O som do T. E aí, cada um deles, você vai apresentando os sons, e aí naquele nível que você acha que a criança, né, que a sua turma já está no nível de saber, de fazer essa associação, aí você trabalha esse som, aí você trabalha esse bingo. Como que você vai fazer? Distribui as peças, né? Distribui as pecinhas na mesa, e aí você vai falando. Por exemplo, você vai falar o som apenas, né? Você só vai falar o som. Que é do N, né? Aí a criança vai ter que achar o N. Você vai trabalhar o som do F, né? Elas vão ter que achar o F. Aí, mas você vai falar só o som. E aí a criança vai procurar. Então, já está trabalhando a percepção sonora, né? Uma outra atividade também que a gente pode trabalhar para essa criança que está nesse nível, né? Que tem um vocabulário pobre, né? Você pode estar trabalhando, brincando com eles com o pense rápido, esse joguinho. O que é isso aqui? Por exemplo, você vai mostrar para eles, você vai falar, olha só, a palavra escola, o que te lembra escola? E aí eles vão começar a falar, me lembra o caderno, me lembra o lápis, me lembra o lanche, me lembra... E aí, quanto de vocabulário não vai sair de uma palavra só, né? Sapato, o que lembra o sapato? Fala uma palavra relacionada ao sapato, e aí eles vão falando. Então, isso aqui é um enriquecimento do vocabulário, né? Ampliando, então, o vocabulário da criança, que também é um sinal, é uma dificuldade que eles têm. Outra dificuldade que a gente já falou, né, de relacionar o letra-som. Do letra-som também tem uma outra aqui, uma outra proposta. Olha só, esse aqui a gente vai trabalhar também os sons. O som aqui que nós vamos trabalhar, o som do F, né? E aí você vai mostrar a imagem. O que é essa imagem? Eles vão falar, foca. Foca. Começa com qual letra? Foca. Eles vão falar. E aí você vai mostrar, olha, aqui nós temos a fita, nós temos a vela e nós temos o violino. Qual desses aqui que começa com o mesmo som da foca? Aí, no caso, será a fita, né? E aí você vai trabalhando a consciência fonológica dessas crianças. Outro exemplo, né? Igual o gorila, gorila. Qual o som que começa? Garrafa, coração ou cenoura? E aí é garrafa, trabalhando a consciência fonológica das crianças. Então tem diversas formas de se trabalhar de uma forma lúdica, interessante para que essas crianças possam aprender e superar essas dificuldades. Algumas dessas propostas são no ensino já fundamental, ainda no ensino fundamental, já na alfabetização própria dita, né? Alfabetização já, você pode continuar usando essa questão do vocabulário aqui, né? Do pense rápido. Você pode estar usando, você pode fazer o jogo
de formar frases, né, também com um jogo rápido, com um jogo pense rápido, que é esse joguinho das palavras, também formar frases, né? Por exemplo, sapato. Eu comprei um sapato. E as crianças vão formando, né, frases, vão formando palavras, ampliando o seu vocabulário. Outra dificuldade que eles também apresentam é a dificuldade na consciência de sílabas. Consciência de sílaba. Eles não conseguem compreender que uma palavra tem as sílabas, né? O que você pode fazer? A contagem dessas sílabas usando um barulho, usando palmas, né? Por exemplo, olha, vou agora falar uma palavra com quantas sílabas? E aí, eles vão falar, tem 3 sílabas. Por quê? Porque tem 3 barulhos. E aí, assim você vai. Ou você pode fazer o contrário também, né? Aqui na dificuldade da síntese. Aqui na síntese silábica. Você pode pronunciar a palavra, né? Você vai pronunciar uma palavra, silabando ela, por exemplo, gafanhoto. Parece simples, né? Gafanhoto. Mas as crianças que apresentam sinais de dislexia, elas têm muita dificuldade de fazer essa junção dessas sílabas, né? De compreender, então, essa soletração. E aí a criança, gafanhoto, a criança tem que falar gafanhoto, né? E assim sucessivamente. Leitura lenta, a criança apresenta aquela leitura bem complicada, bem lenta, silabando, né? Como que você pode trabalhar, né, com essa dificuldade, dessa criança que tem essa dificuldade na leitura? Você pode trabalhar com caça-palavras, você pode trabalhar com ficha de leituras. Aí aqui eu trago um exemplo, né, de ficha de leituras, olha só, neste nível de alfabetização. E depois você vai ampliando, né, fazendo essas fichas de leitura com textos mais complexos. Depois você pode estar trabalhando a interpretação de texto, né, com essas fichas. E aqui também um outro exemplo que você pode pegar um texto e dividir em fichinhas, em tirinhas, né, para que ela possa estar lendo e trabalhando, fazendo interpretação, montando um texto, criatividade dessa fichinha que você vai entregar para ela. Dificuldade na compreensão da leitura, o que você pode fazer? Isso aqui também é bem interessante. Você pode fazer uma roda de conversa, mesmo com os pequenininhos, né? Mesmo com aqueles que estão lá no início da alfabetização, né? Geralmente não se faz, eu lembro no meu tempo, né, de escola, que a professora tinha, final de semana, quando era na segunda-feira, alguém tem alguma... que vocês fizeram no final de semana? Alguém quer contar como que foi o final de semana, tal? E aí você pega aquilo, né, e aquela roda de conversa. A criança vai contar, a criança vai falar e vocês vão começar a conversar. Olha só, o que você entendeu que ela falou, como que foi e tal, entendeu? E você vai perguntando e vai instigando a criança a interpretar aquilo que foi discorrido na roda de conversa. Também é uma forma de estar trabalhando também neste nível de ensino, né? Nesse nível que a criança está, né? Que já está no nível de alfabetização. E aí, como que a gente vai fazer a avaliação? Como que faz, então, como que a gente pode fazer a avaliação dessas crianças, né, que são sugestivas de dislexia, ou até mesmo que tem o laudo de dislexia, né? A criança chega já na escola com o laudo, ela já tem, já sabe-se que ela é uma criança que tem esse transtorno. Então, todas essas intervenções, né, dicas de intervenções, servem para esse fim. A avaliação, então, com consignas mais objetivas possíveis, tempo maior para a realização das atividades. Se você vê que a criança ela tem muita dificuldade, você pode fazer uma avaliação, uma prova oral, né? Diminuir a quantidade de questões da prova. Você não vai fazer uma avaliação da mesma forma que você faz para os outros alunos que não têm nenhum tipo de transtorno. Por exemplo, a quantidade de questões, né? Você vai fazer com quantidade menor, com essas questões mais objetivas possíveis, através de trabalho também de pesquisa que possa ser realizada com o auxílio dos pais ou responsáveis. Por exemplo, você vê que às vezes essa criança é tão tímida, porque tudo isso também traz isso, né? Traz a timidez,
traz uma autoestima baixa, né? A criança não consegue fazer as coisas em sala de aula, é muito tímida, muito retraída. E aí você pode, então, estar fazendo essa proposta de um trabalho que elas possam fazer em casa. Também é uma forma de se avaliar essas crianças, né? E eu trago aqui, então, como sugestão, né, indicações de leitura, que foram as leituras que as bibliografias utilizadas também nesta aula, que é o DSM-5, né, que é a nossa base de conceito, DSM-5, e esse livro, Dificuldades de Aprendizagem, da Cimaia Sampaio, que ela também traz uma vertente assim ela traz dificuldade, ela traz a diferença, né, desses dois conceitos, dificuldade de aprendizagem e transtorno específico de aprendizagem. Também traz essas dicas, né, várias dessas dicas, desculpa. E esse aqui, que é o Transtornos da Aprendizagem, também, que é muito bom, que traz um panorama muito, muito rico, porque ele traz tudo sobre a questão biológica, como que é, as partes do cérebro, tudo de todos aí, né, de todos os transtornos específicos de aprendizagem, tá bem? Essas aqui, então, são as referências que eu utilizei, que a gente utilizou nessa aula, e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado das dicas, né, de intervenção, espero que vocês possam aprender e serem sensíveis, né, quando vocês tiverem uma criança, alunos, né, que possam demonstrar esses sinais. E aí, para concluir, professora, mas por que eu tenho que saber e como? Tá bom, eu vou descobrir, né, isso. E como que eu vou portar diante disso? Além das intervenções que você irá realizar, você pode chamar a sua coordenação pedagógica, né, e relatar a coordenação pedagógica e falar, olha, eu tenho um aluno assim, 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 que talvez pode ser sugestivo de tal problema, de tal transtorno, e aí também comunicar aos pais, e para que eles possam, então, procurar, né, os meios possíveis para um possível, se for o caso, diagnóstico ou uma atenção maior, né, na questão da aprendizagem dessa criança. Ok, gente? Então, essa foi a nossa aula sobre dislexia, transtorno específico de aprendizagem, e é isso. Nos vemos na próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.